Uma mulher, Apache viúva, me arrastou do rio. Agora, ela me chama de dela. Antes de mergulharmos na história, não esqueça de curtir o vídeo e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. Sol do fim da tarde lançava um brilho dourado sobre o rio, transformando a água em um espelho quebrado de luz. O protagonista, um vaqueiro cansado de dias de viagem, poeira e solidão, menos conduzia seu cavalo pela margem em busca de um ponto seguro para atravessar. Havia pressa no seu coração. Queria chegar ao próximo povoado antes da noite, mas o rio corria cheio, alimentado pelas chuvas recentes nas montanhas. Ele desmontou, testou a água com as botas. Fria e veloz. Mesmo assim, decidiu arriscar. Montou novamente, deu um leve toque nas rédeas, e o cavalo avançou. Por alguns metros, tudo correu bem. Mas uma pedra escorregadia fez o animal tropeçar. O vaqueiro caiu, e a correnteza o arrebatou com violência. Em segundos, foi engolido pelo rio. Lutando para respirar, as águas batiam no seu rosto, puxando-o para baixo. Ele tentou agarrar um tronco, mas a força do rio era maior. Um pensamento rápido atravessou sua mente. Talvez aquele fosse seu fim. Talvez ninguém nunca soubesse onde seu corpo repousaria. O som do mundo ficou distante. Um redemoinho de água, frio e medo. Foi então que, no meio da confusão, uma sombra surgiu na margem. Uma figura feminina, de longos cabelos negros, presos em uma trança, com um vestido simples de pele e contas coloridas no pescoço. Ela não hesitou. Tirou os mocassins, correu pela margem e, com um salto firme, lançou-se ao rio. O vaqueiro só sentiu mãos firmes, agarrando seu braço. A mulher nadava com força, usando a corrente a seu favor, puxando-o para a margem. Ele lutava para manter os olhos abertos, entre tosses e engasgos, mas a imagem dela parecia um sonho. Braçada após braçada, ela o arrastava para um banco de areia protegido por salgueiros. Finalmente, seus joelhos tocaram o fundo raso. A mulher o segurou pelos ombros e o puxou para fora da água, deitando-o de costas na grama. Seu peito queimava. Ele tossiu água, cuspindo, tentando respirar. Ela pressionou as mãos sobre seu peito, inclinou o ouvido próximo aos seus lábios, para checar se ele ainda respirava. Com um toque firme, virou-o de lado, ajudando-o a expelir a água dos pulmões. O cheiro de ervas secas que ela carregava no cabelo misturava-se ao aroma do rio. O vaqueiro, sem forças, mal conseguiu abrir os olhos. Viu apenas os traços do rosto dela. Pele morena marcada pelo sol, olhos escuros e penetrantes. Expressão decidida. Xiei Nani, murmurou ela em Apache. Uma frase que ele não compreendeu, mas cujo tom parecia tanto preocupação quanto determinação. Ele tentou falar, mas só conseguiu um som rouco. A mulher não esperou. Com destreza, rasgou um pedaço de pano que trazia na cintura, improvisando uma faixa para o braço dele, arranhado pelas pedras. Depois, olhou para o rio, para o cavalo que ainda lutava mais abaixo, e assobiou um chamado agudo. O animal, treinado, conseguiu alcançar a margem. Ainda zonzo, o vaqueiro percebeu que ela não era uma qualquer. Movia-se com autoridade e experiência. Havia nele uma sensação estranha, menos gratidão profunda, misturada a um leve temor. Quem era aquela mulher que surgira do nada para salvá-lo? Antes que pudesse perguntar, ela passou um braço forte por debaixo dos ombros dele e o ergueu com surpreendente facilidade. O corpo dele pendeu, exausto, mas ela sustentou o peso arrastando-o pelo caminho estreito que levava para dentro do bosque. Ali, escondida entre as árvores, havia uma pequena trilha que serpenteava até uma cabana de troncos. Cada passo era um borrão para ele. O mundo girava, a visão escurecia, mas a sensação do braço dela em volta do seu corpo permanecia firme, quase possessiva. Enquanto a consciência dele se apagava, ouviu uma última frase dita em voz baixa, quase um sussurro. Agora você está a salvo, comigo. E assim, entre vida e desmaio, ele foi levado pela mulher Apache viúva, sem imaginar que aquele ato de resgate marcaria o início de um laço que mudaria seu destino. Um cheiro de fumaça suave e ervas amargas
Foi a primeira coisa que ele sentiu ao despertar. A luz entrava em faixas pela fresta das paredes de troncos, criando linhas douradas no chão de terra batida. O vaqueiro abriu os olhos devagar. O teto era baixo, feito de vigas amarradas, com tiras de couro. Em algum lugar próximo, um caldeirão borbulhava sobre o fogo, liberando um vapor que misturava cheiro de pinho e sálvia. Tentou mover-se, mas um peso latejante percorreu seu corpo. Sentiu bandagens enroladas no ombro e nos antebraços. Estavam firmes e impregnadas com algum unguento frio. Estava deitado sobre uma pele macia de búfalo, coberto até a cintura. Por um momento não sabia onde estava, nem como chegar ali. Então flashes do rio voltaram. A correnteza, a queda, a mulher de trança mergulhando. E o braço firme, puxando-o para fora. Você acordou. A voz soou baixa e firme, com um sotaque carregado, mas em português claro. Ele virou o rosto e a viu. Estava agachada perto do fogo, mexendo lentamente o caldeirão com uma colher de madeira. Tinha o cabelo ainda úmido, caindo pesado sobre os ombros, e usava um vestido simples de tecido cru, amarrado na cintura com uma faixa de couro. O colar de contas coloridas descansava sobre o peito. Seu olhar era direto, penetrante, mas não hostil. Onde estou? Murmurou o vaqueiro, a voz áspera de tanto tossir. Minha casa. Ela levantou-se, caminhou até ele com passos calmos e lhe ofereceu uma cabaça com água. Beba devagar. Ele aceitou, os dedos tremendo ao tocar o recipiente. A água estava fresca, quase doce. Sentiu-a descendo pela garganta, devolvendo um pouco de vida ao corpo Bock. E a morrer, disse ela, sentando-se ao seu lado. O rio não perdoa quem não conhece sua força. Ele tentou sentar-se, mas um espasmo de dor o obrigou a voltar à pele. Eu? Devo agradecer? Bock, me salvo. A mulher inclinou a cabeça ligeiramente, mas não sorriu. Eu apenas fiz o que precisava. Seus olhos escuros brilharam por um instante. Aqui, salvar alguém cria um vínculo. Ele franziu o senho, sem entender. Vínculo? Um laço, explicou ela, tocando o peito com a mão. Quando tiro alguém da morte, parte de mim passa a existir nessa pessoa. É o que os antigos ensinam. O vaqueiro ficou em silêncio, tentando decifrar se aquilo era uma crença, um costume ou apenas uma forma de falar. A maneira como ela pronunciava vínculo tinha peso, quase uma promessa. Enquanto ele pensava, ela voltou ao fogo e pegou uma tigela de madeira. Serviu um ensopado grosso e aromático, trazendo até ele. Coma. Vai dar força. Sentou-se outra vez, soprando o vapor antes de lhe entregar. Ele aceitou, ainda atordoado. O vaqueiro permaneceu deitado por um tempo, encarando o teto baixo da cabana. As palavras dela ecoavam em sua mente. Enquanto estiver sob meu teto, é meu. Não tinham sido ditas com ameaça, mas com uma certeza silenciosa, como se fosse uma lei antiga que não precisava de explicação. Ele sentia uma mistura de gratidão e desconforto, menos afinal. Devia-lhe a vida, mas não estava acostumado a ser de ninguém. A porta de pele se moveu e ela entrou de novo. Trazia lenha nos braços, o cabelo preso num coque improvisado. O sol do lado de fora já estava baixo, lançando reflexos dourados no contorno do seu rosto. Colocou a lenha ao lado do fogo e voltou a olhá-lo, avaliando-o como quem avalia um potro ferido. Você está melhor? Perguntou. Sem rodeios. Estou mais forte, respondeu ele. Mas não entendo esse negócio de meu. Ela se sentou de frente para ele, apoiando os cotovelos nos joelhos. Entre meu povo, salvar uma vida não é só um ato. Pacto, parou. Pum! Se eu puxo alguém da morte, esse alguém passa a fazer parte do meu círculo. Eu me torno responsável por ele. Responsável? Repetiu ele, tentando achar um termo que fizesse sentido. Como? Dono. Ela franziu o senho. Não dono. Guardiã? Tocou o peito com a mão, depois apontou para ele. A vida que eu salvei traz um pedaço da minha. Você respira porque eu respirei por você. Isso cria um laço. O vaqueiro olhou para as bandagens, para o calor do fogo, para a comida que ela lhe dera. Tudo ali era cuidado,
mas também havia uma fronteira invisível. Ele percebeu que, para ela, aquilo não era romance nem ameaça. Era um código, um modo de garantir que ninguém ficasse sozinho depois de ser salvo. Ela continuou. Por isso, eu disse, é meu. Não para aprisionar, para proteger. Se a tribo descobrir que um forasteiro ficou ferido no nosso território, pode querer puni-lo. Mas se eu declaro que é meu, ninguém toca. É lei. O vaqueiro respirou fundo. Começava a entender então. Você me chamou de seu para me salvar outra vez. Os olhos dela suavizaram um pouco. Sim. E por que eu não deixo alguém que salvei voltar a vagar como antes? Até estar forte, Bok. Fica aqui. Ele assentiu devagar. O corpo ainda doía. Mas agora a mente clareava. Percebeu que havia ali mais do que simples hospitalidade. Havia honra, uma mulher viúva, rejeitada pela própria tribo, mantendo sozinha um código que vinha dos antepassados. Do lado de fora, ouviu-se o canto distante de um coiote. O vento trouxe o cheiro do rio e o farfalhar dos salgueiros. Ele olhou ao redor. A cabana era simples, mas cada objeto tinha significado menos cestos trançados. Ervas penduradas, um arco cuidadosamente guardado sobre a porta. Você sempre viveu assim, perto do rio? Arriscou ele. Ela encolheu os ombros. Depois que meu homem se foi, escolhi o rio. Aqui eu lembro que tudo passa, mas tudo volta. Fitou com intensidade. Você veio pelo rio. Talvez tenha um motivo. Ele quis perguntar qual motivo ela imaginava, mas não encontrou palavras. Havia algo nela que fazia as perguntas voltarem para dentro dele mesmo. Ela então se levantou, foi até um canto e pegou uma manta grossa. A noite vai esfriar. Cobriu com cuidado, o gesto firme, quase maternal. Amanhã, quando o sol nascer, você vai ver onde está. Vai entender melhor. O vaqueiro segurou a borda da manta. Obrigado. Obrigado. Pelo que fez. E por me explicar, a mulher Apache apenas assentiu, os olhos escuros brilhando à luz do fogo. Descansa. Descansa. Enquanto estiver aqui, está sob minha proteção. Fez uma pausa, mas também sob meu nome, saiu da cabana de novo, deixando-o sozinho com o crepitar do fogo e com a nova compreensão. No mundo dela, salvar uma vida era criar um destino compartilhado. O amanhecer chegou como um véu cinza, antes que o sol se erguesse sobre os pinheiros. O vaqueiro acordou com o canto dos pássaros e o cheiro úmido do rio que se infiltrava pela fresta da porta de pele. Sentia-se um pouco mais forte. As feridas ardiam menos. E a febre tinha passado. Quando tentou levantar-se, a manta de búfalo escorregou. E a madeira fria do chão tocou seus pés. A cabana estava silenciosa. Sobre uma mesa baixa de tronco, um prato de pão de milho e uma cabaça de água o esperavam. Pegou o pão com dedos ainda trêmulos, comeu devagar. Olhando para cada detalhe do lugar, as paredes marcadas por desenhos em carvão, os ramos secos de sálvia pendurados no teto, o arco com flechas enfeitadas repousando ao lado de um tambor. Cada objeto contava uma história, que ele não conhecia do lado de. Fora ouviu passos leves. A cortina se abriu e ela entrou. Vestia agora um manto atula cinzentado, que caía até os tornozelos. Carregava nos braços um feixe de lenha e uma pequena cesta com raízes. O cabelo preso no nó alto deixava o rosto exposto, revelando uma beleza austera, sem ornamentos. Está de pé cedo, disse ela, pousando a lenha ao lado do fogo. Já consegue andar? Um pouco, respondeu ele, endireitando-se. Acho que já posso partir. Ela parou, as mãos ainda sobre a cesta. Partir? A palavra saiu como se fosse estranha. Sim. Ele respirou fundo. Você fez mais do que eu merecia. Salvou minha vida, cuidou de mim. Mas não quero abusar. Eu preciso seguir caminho. Ela endireitou a coluna e cruzou os braços, olhando-o fixamente. Não é assim. Ainda não. Ele tentou sorrir para amenizar. Eu sei que é generosa, mas não posso ficar aqui para sempre. Não é generosidade. Interrompeu ela, a voz baixa mais firme. É lei, você ainda está sob meu nome. O vaqueiro sentiu um peso no peito.
Mas eu não pedi isso. Ela inclinou a cabeça, os olhos escuros faiscando. Você também não pediu para ser salvo. Mesmo assim, eu pulei no rio. Deu um passo à frente. O laço não se desfaz porque você quer. Ele termina quando você está inteiro, quando pode andar sem que a morte te siga. Ele baixou o olhar. Era difícil argumentar com alguém que o tinha tirado da água. A cada frase dela, sentia menos vontade de ir embora de imediato. Não por imposição, mas porque intuía que sair agora seria cuspir no código que o mantivera vivo. Você tem medo que eu te cause problemas? Perguntou ela de repente, como se lesse seus pensamentos. Não é isso. É que não estou acostumado a pertencer. Sou um homem livre. Ela relaxou um pouco os ombros. Não estou te pedindo que seja meu escravo, nem meu marido. Estou dizendo que, enquanto estiver vulnerável, eu sou responsável por você. Isso é proteção, não prisão. O vaqueiro respirou fundo. O caminho que levava da cabana até o rio serpenteava por entre salgueiros e pinheiros retorcidos. O chão ainda estava úmido do orvalho, e a cada passo o vaqueiro sentia as botas pesadas, embora a força estivesse voltando ao corpo. Ela andava alguns passos à frente, silenciosa, carregando um cesto de vime com ervas e raízes. O ar era fresco, cortado apenas pelo som do rio que rugia mais adiante. Quando chegaram a um ponto alto da margem, ele parou para respirar. O lugar era de uma beleza selvagem. Águas rápidas, quebrando em rochas escuras, troncos arrastados pela correnteza, pássaros cruzando o céu em círculos. Foi ali que flashes do seu quase afogamento retornaram. O coração acelerou e uma estranha gratidão o percorreu de novo. Sem ela, estaria no fundo daquele rio. Ela percebeu o olhar dele e falou, sem virar o rosto, este rio já levou muitos. Meu povo o chama de Tchê, isto, água que fala. Ele sempre avisa antes, mas nem todos escutam. O vaqueiro assentiu, tentando quebrar o gelo. E você sempre escuta? Ela deu um meio sorriso. Aprende. Aprende. Depois, calou-se por um instante, os olhos perdidos na correnteza. Meu marido não. A frase caiu entre eles como uma pedra. O vaqueiro ergueu o olhar. Sinto muito. Ela respirou fundo, os ombros rígidos. Ele morreu aqui há 3 invernos. Fomos atacados por colonos enquanto pescávamos. Ele tentou me proteger. Eu nadei para a margem, mas fez um gesto vago para o rio. Não consegui trazê-lo. O silêncio que se seguiu era denso. Pela primeira vez, o vaqueiro viu a máscara de firmeza dela se fissurar. Havia um cansaço antigo nos olhos escuros. A marca de alguém que carrega luto sozinho. A tribo me acolheu por um tempo menos. Continuou ela, a voz baixa menos. Mas depois eu não consegui mais ficar. Cada rosto me lembrava dele, cada can. Então vim pra cá. O vaqueiro sentiu uma pontada de empatia. Entendeu que aquela cabana não era apenas um refúgio físico. Era um exílio voluntário, um lugar onde ela podia continuar respirando sem ser sufocada pela memória, e mesmo assim, disse ele, devagar, você ainda salvou um estranho. Ela encolheu os ombros, sem olhar para ele, porque eu sei como é perder alguém. Apertou o cesto contra o corpo. E porque, se não seguimos as leis antigas, tudo desmorona. O laço não é só para proteger quem foi salvo, é para lembrar quem somos. As palavras dela ecoaram no peito dele. Entendeu, enfim, que a frase é meu não era um ato de posse, mas um ritual de sobrevivência emocional. Era a maneira dela de continuar viva, de honrar o marido morto, de manter uma ordem num mundo onde tudo parecia ruir. O vento aumentou, levantando pequenas ondas no rio. Ela se ajoelhou perto da água. Começou a lavar as ervas no cesto. O vaqueiro ajoelhou-se ao lado, imitando o gesto. A água estava fria, mas límpida. Por alguns minutos ficaram assim, lado a lado, sem falar. Apenas ouvindo o som do rio, ele quebrou o silêncio. Você já pensou em voltar para a tribo? Ela balançou a cabeça. Lá, eu sou a mulher que perdeu o homem. Aqui, eu sou só eu. Depois, ergueu o olhar para ele, mais suave, e agora também sou a mulher que salvou você. Ele sustentou o olhar dela,
sentindo algo mudar dentro de si. Não era apenas dívida. Era respeito. Era começo de confiança. Ela se levantou, sacudiu o cesto e disse: Vamos. Temos muito para preparar, antes que escureça. A voz retomara o tom prático de sempre. Mas havia um traço novo, um fio de vulnerabilidade que, pela primeira vez, ela deixara aparecer. O vaqueiro seguiu-a, sentindo que, a cada passo, aprendia um pouco mais sobre ela. E sobre si mesmo. O sol já tinha começado a se esconder atrás das colinas quando voltaram para a cabana. O vaqueiro carregava um feixe de lenha, tentando ajudar, e ela vinha atrás, com o cesto de ervas. O ar estava mais frio, prenúncio da noite. O cheiro do rio ainda grudava nas roupas, misturado ao perfume amargo da sálvia. Assim que alcançaram o pátio de terra batida diante da cabana, ela parou de repente. Seu corpo ficou rígido, como o de um animal que sente um predador. O vaqueiro seguiu o olhar dela e viu, entre os troncos, silhuetas se aproximando. Eram 3 homens e uma mulher, todos montados em cavalos pintados, os rostos pintados para a guerra. Levavam lanças e arcos. O coração do vaqueiro disparou. Ele sentiu a mão, instintivamente, ir ao cinturão, mas percebeu que sua arma não estava ali. Havia ficado na cela, dias atrás, antes do acidente no rio. Deu um passo para trás. A mulher Apache, porém, não se moveu. Endireitou a coluna, os olhos fixos no grupo. Quando eles chegaram mais perto, desmontaram dos cavalos. O mais velho, um homem de trança longa e cicatriz no queixo, falou primeiro em Apache. As palavras eram rápidas, carregadas de desconfiança. Ela respondeu na mesma língua, o tom firme, mas sem hostilidade. O vaqueiro não entendeu nada, mas o clima era claro. Eles tinham vindo perguntar quem ele era e o que fazia ali. O homem da cicatriz apontou para ele, depois para o rio, depois para a cabana. A mulher Apache se colocou meio passo à frente, bloqueando a visão do vaqueiro. O gesto dela era antigo, instintivo. Proteger. O que estão dizendo? Murmurou o vaqueiro. Baixo, eles querem saber por que um forasteiro está no meu território, respondeu ela, sem desviar os olhos dos homens. Querem levá-lo para a aldeia. E o que você vai dizer? Ela respirou fundo, depois se virou levemente para ele, o rosto tenso. Que você é meu. Antes que ele pudesse reagir, ela falou alto em Apache, a voz ecoando. O tom não era súplica, era declaração, algo como uma proclamação. Os outros trocaram olhares entre si. O homem da cicatriz disse mais algumas palavras, agora mais baixas, quase resignadas. A mulher Apache fez um sinal com a mão, firme, cortando o ar. Depois, os visitantes deram meia volta, montaram de novo e partiram pela trilha, desaparecendo entre as árvores. O silêncio voltou pesado como o chumbo. O vaqueiro respirou fundo, sentindo o coração ainda disparado. Eles iam me levar? Ela acentuou. Pela lei, um estrangeiro ferido no território precisa ser julgado pelo conselho. Depois, ergueu o olhar para ele. Mas eu disse que você é meu hóspede, e meu hóspede é minha responsabilidade. Ninguém pode tocá-lo enquanto estiver sob meu nome. Ele engoliu em seco. E eles acreditaram? Eles respeitaram. A voz dela era grave. É diferente. O vaqueiro passou a mão pelo cabelo, tentando entender o que acabara de acontecer. Você me defendeu. Arriscou seu lugar entre eles. Ela soltou o ar devagar, como se só agora permitisse a tensão sair. Não é risco. É escolha. Eu já vivo fora da aldeia. Mas, se não tivesse feito isso, o dia seguinte amanheceu claro e silencioso, como se o próprio rio guardasse segredo. O vaqueiro acordou antes do sol, os pensamentos girando. Passara a noite revendo cada cena dos últimos dias. O mergulho, os cuidados, a defesa diante da tribo. Aquela mulher havia arriscado muito por um desconhecido. No entanto, não havia exigido nada além de respeito ao seu código. Ele se levantou devagar, sentindo as pernas finalmente firmes. As feridas ainda doíam, mas já não o paralisavam. O cheiro do fogo queimando lenha chegou da sala ao lado. Através da fresta, viu-a agachada sobre o caldeirão,
mexendo um mingau. O rosto iluminado pela chama parecia menos duro do que nos dias anteriores, mas igualmente concentrado. Decidiu sair um pouco. O ar da manhã cortou seu rosto, frio e límpido. Caminhou até a beira do rio. O som da correnteza era hipnótico. Ali, sozinho, deixou os pensamentos fluírem. Poderia, enfim, ir embora. A perna aguentava. O ombro estava melhor. Nada o prendia, a não ser uma gratidão profunda e uma atração silenciosa por aquela mulher que, mesmo ferida pelo passado, escolhera salvá-lo. Enquanto olhava a água, ouviu passos atrás de si. Ela se aproximava, o xale escuro cobrindo-lhe os ombros. Parou ao lado dele, também encarando o rio. Você está mais forte, disse ela. Logo poderá seguir seu caminho. A frase soou neutra, mas havia um peso escondido. Ele virou-se, surpreso. Pensei que você quisesse me segurar aqui. Ela balançou a cabeça. Não seguro ninguém. Protejo o laço termina quando o protegido pode andar sozinho. É assim que os antigos ensinaram. O vaqueiro olhou para ela, para as mãos firmes, para o rosto marcado por sol e luto. Pela primeira vez sentiu que, por trás da dureza, havia uma solidão enorme. Ela não era uma carcereira. Era alguém que, tendo perdido tudo, ainda escolhia estender a mão. E depois, perguntou ele. O que acontece quando eu for embora? Ela encolheu os ombros, sem olhar para ele. Volto para minha vida, pescando, colhendo, esperando o inverno. Fez uma pausa. Talvez um dia eu volte para a tribo, talvez não. O silêncio entre os dois era denso. Ele respirou fundo. Você não precisa ficar sozinha. Ela o olhou então, os olhos escuros brilhando na luz pálida do sol nascente. E você? Perguntou. Suave. Vai voltar para o seu mundo? Para os homens que olham para nós e só veem inimigos? Ele, esse, tu. A pergunta era justa. Antes do rio, ele nunca tinha parado para pensar de verdade nas pessoas que viviam além das fronteiras que ele percorria. Agora, depois de ter sido salvo, cuidado, protegido, tudo parecia diferente. Ela desviou o olhar para a água, falando quase para si mesma. Eu não te salvei para ter um marido. Salvei porque não quis ver mais uma vida indo embora. Mas, se ficar, não será como hóspede. Será como alguém que escolheu. As palavras dela eram simples, mas entraram fundo. Ele percebeu que, apesar do é meu que tantas vezes ouvira, ela estava lhe dando liberdade. Poderia ir embora naquele instante, sem represálias. O laço tinha sido cumprido. Mas ele queria. Sentiu a brisa fria do rio, o cheiro das ervas na pele dela, e uma sensação estranha tomou conta de si. Aquilo não era prisão. Era um convite, não para abandonar sua vida, mas para começar outra, mais simples, mais verdadeira, talvez mais perigosa, mas com sentido. Ela começou a se afastar, voltando para a cabana. Ele ficou parado, olhando as águas que falam, como ela dizia. Era hora de escolher, atravessar o rio de novo e desaparecer, ou dar um passo em direção à cabana e ao mundo dela. Deu um passo, o vaqueiro caminhou devagar na direção da cabana. Cada passo parecia pesar toneladas, não pelos ferimentos, mas pelo que significavam. A vida que conhecia estava do outro lado daquele rio. Os cavalos, os amigos de rancho, as rotas comerciais. Aqui, do lado Apache, estava um terreno desconhecido, feito de silêncio, ervas, tradições e olhares desconfiados. Quando entrou, a mulher estava recolhendo os utensílios do café da manhã. Não levantou os olhos. Parecia ocupada demais, mas ele percebeu pela tensão nos ombros que ela sentia sua presença. Aproximou-se, parou a um passo dela. Eu pensei muito lá fora, menos começou ele. Sobretudo, sobre você, sobre mim, sobre o que aconteceu. Ela continuou de costas, mexendo na panela. E decidiu ir, disse ela, quase num sussurro. Não era uma pergunta. Soava mais como constatação. Ele respirou fundo. Não, decidi ficar. A colher parou de mexer. Ela ergueu o rosto, lentamente, os olhos se encontrando com os dele.
Não havia surpresa exagerada, nem um sorriso imediato, apenas um olhar profundo, que buscava a certeza. Ficar? Repetiu. Você sabe o que isso significa? Sei que não vou ser um intruso. Sei que vou precisar aprender. E sei que não posso voltar a ser o mesmo depois de tudo o que vivi aqui. Ela colocou a colher de lado, limpou as mãos no chale e deu um passo em sua direção. A dureza que tantas vezes o intimidara desapareceu dos traços dela. Você não está preso, lembrou, num tom quase maternal. Você escolhe. Eu sei, respondeu ele. É por isso que estou aqui. Eu escolho. Por um momento, ficaram apenas se olhando. Era um silêncio diferente, não mais pesado de incerteza, mas carregado de algo novo. Esperança. Ela levantou a mão devagar, tocou o ombro dele, sentindo o curativo que ela mesma havia feito, então menos murmurou. A partir de agora, não é mais um protegido, é um companheiro. Ele assentiu, sem conseguir falar. Lá fora, o vento do rio entrou pela porta, trazendo o cheiro de água e de folhas. De repente, o mundo parecia maior e mais vivo. Passaram o resto do dia juntos, não como cuidador e paciente, mas como duas pessoas começando a dividir a rotina. Ele ajudou a reparar uma cerca, aprendeu a amarrar os feixes de lenha do jeito dela, ouviu histórias antigas contadas ao redor do fogo. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu-se parte de algo, mesmo que ainda não entendesse tudo. À noite, sentaram lado a lado diante da fogueira. A chama iluminava os rostos e projetava sombras nas paredes. Ela lhe contou sobre as estrelas, como cada uma guardava a memória de um antepassado. Ele, por sua vez, falou de seu rancho, dos cavalos, dos amigos. Ambos perceberam que havia mundos inteiros para compartilhar. Antes de se recolherem, ela olhou para ele com suavidade. Se amanhã você acordar e quiser partir, ainda pode, disse, reafirmando a liberdade que lhe dera desde o início. Ele sorriu, sentindo um calor no peito. Amanhã, eu ajudo a buscar água no rio. Depois penso no resto. Ela riu baixinho, a primeira risada leve desde que se conheceram. E nesse riso, havia mais do que aceitação. Havia um começo. Lá fora, o rio continuava correndo, indiferente.